Muito bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma Speed Talk da Associação Empresarial do Minho. Hoje, com a Aliados Consulting, na presença ou na pessoa do Diogo Teixeira. Diogo, seja bem-vindo a este espaço da Associação Empresarial do Minho. Obrigado. E vamos falar hoje sobre o passaporte digital do produto. Portanto, vamos falar aqui da regulação à oportunidade de inovação. Portanto, o que é isto do passaporte digital do produto? Qual é esta questão da regulação? Que oportunidades de inovação existem? Portanto, vou passar aqui a palavra ao Diogo para ele nos explicar melhor como é que isto funciona. Diogo, força. Obrigado, Angélica, e antes de mais, obrigado pelo convite. Precisamente aqui o que nós vamos falar hoje, aquilo que decidi trazer hoje, sobre o tema do passaporte digital. Portanto, um trabalho que já está a ser explorado há algum tempo na Aliados, estou só aqui a preparar a apresentação. Pronto, este é um trabalho que já tem sido trabalhado há algum tempo na Aliados. Nós estamos a participar numa testbed que promove precisamente esta testagem, esta pilotagem da redação, da estrutura do passaporte digital do produto, e então há aqui ainda alguns contornos legais que estão um pouco incertos, e a nossa ideia é precisamente promover, dar a conhecer este tema para as empresas quando forem confrontadas com esta realidade e com esta obrigatoriedade, já estarem minimamente preparadas, portanto, saberem mover-se no tema e terem alguma consciencialização daquilo que vai ser imposto. Apesar de que, efetivamente, esse tema de o que é que está neste momento imposto e o que é que será imposto ainda está um bocadinho numa área cinzenta, mas vamos precisamente fazer este percurso, esta adaptação, esta preparação para quando chegar o tema da obrigatoriedade. Pronto, o tema do passaporte digital do produto surge como uma das medidas implementadas pela União Europeia através do Green Deal. Portanto, este tema da economia circular é algo que já está a ser trabalhado já há alguns anos dentro da Comissão Europeia, e o Green Deal é então este plano de ação que prevê aqui alinhar a economia da União Europeia com a sustentabilidade, então promovendo aqui esta transição justa e inclusiva para uma sociedade mais verde e mais digital. E portanto aqui o passaporte digital tenta precisamente entrar nestes dois temas, com o tema de indicadores de sustentabilidade nesta vertente verde e o facto do próprio nome ser o passaporte digital do produto, também então neste tema da digitalização. O Green Deal, de uma forma abrangente, fala sobre imensas áreas, portanto, aqui a questão do clima, da energia, transporte, indústria, agricultura e biodiversidade, e é então o primeiro agente que colocou aqui em linha o passaporte digital. O passaporte digital, então, ou seja, com este Green Deal, foram identificadas bastantes falhas a nível de transparência do processo produtivo, rastreabilidade das matérias-primas e contabilização do impacto ambiental, e então surgiu aqui a necessidade, efetivamente, de perceber e preparar um bocadinho melhor os produtos, portanto, como é que estes produtos estão a ser comercializados e como é que é o processo produtivo, como é que está a ser efetivamente organizado o chão de fábrica, e então, com estas dificuldades identificadas e estas falhas, agora sim surge um novo documento, o Relatório de Ecodesign para Produtos Sustentáveis, que combate ou que tenta criar aqui ferramentas para o tema identificados como problemas anteriormente pelo Green Deal. Portanto, este regulamento vai substituir ou substitui a diretiva de Ecodesign, entra em vigor entrou em vigor a 18 de julho de 2024 e será então aplicável 24 meses após esta data. Portanto, estamos muito perto do momento em que este documento estará então aplicável a todas as empresas abrangidas pelo mesmo. Portanto, como bandeiras, temos aqui a redução do impacto ambiental dos produtos, portanto, haver aqui uma necessidade de analisar mais detalhadamente como é que o nosso produto ou o produto das empresas está a comportar-se no mercado e na forma como interage com o meio ambiente, portanto, ter aqui alguma consciencialização ambiental. Promover também a economia circular de uma forma que é mais claro qual é que é o processo produtivo, é mais claro quais é que são os componentes utilizados no nosso produto, portanto, as empresas vão começar a querer dar também aqui um branding diferente
na parte circular dos seus produtos, e vai ser necessário, é algo que cada vez mais tem sido alimentado e exigido até pelo próprio consumidor final. Combater também o greenwashing, ou seja, até há alguns anos tínhamos visto aqui uma transição para claims de que têm um produto mais sustentável no mercado, têm uma componente verde, mas não havia efetivamente evidências por trás dessas claims. Portanto, estamos aqui num momento de transição onde agora, devido a este foco tão grande no greenwashing, já começa a ser falado no greenhushing. Portanto, algumas empresas que têm práticas sustentáveis, mas devido a estas dificuldades na comunicação, acabam por nem sequer comunicá-las, com o medo de criar aqui algum momento, alguma dúvida relativamente às suas próprias claims, preferem apenas praticá-las e não divulgá-las, o que também não é propriamente bom. Portanto, se as empresas têm esta consciencialização, querem ter este cuidado, também deverão comunicá-lo, e o passaporte digital também surge como uma solução para este tema, uma vez que devem ser aplicadas as evidências todas para as claims. Portanto, se há aqui uma prática sustentável, há evidências por trás dessa prática, é mais que claro que deve ser partilhado e que deve ser divulgado. Portanto, há aqui efetivamente uma vantagem também neste tema. Eliminar por completo práticas insustentáveis. Portanto, neste momento também é algo que, se uma empresa começa a divulgar todo o seu processo produtivo, que componentes é que usa nos seus produtos, de que forma é que está a tentar preparar o seu produto, por exemplo, para uma etapa de fim de vida, então aqui também vai acabar por haver uma seleção nos produtos que têm práticas mais sustentáveis, e os que não estão alinhados com estas práticas acabam por cair em desuso, e o consumidor final pode não ter tanto interesse, desculpem, em adquirir estes produtos que não estão alinhados com sustentabilidade. E depois também, aqui este regulamento vai efetivamente estabelecer padrões obrigatórios por setores-chave, chamando estes os atos delegados, e aí será um trabalho que irá decorrer. Portanto, não é algo que neste ano vamos ver muito aplicado. Portanto, atos delegados, vamos ter aqui um faseamento na sua emissão. Portanto, já foram identificados alguns setores críticos, os prioritários, e esses vão ver aplicados atos delegados mais cedo. Outros terão aqui um período de adaptação um bocadinho mais longo. Quais é que são então estes setores prioritários? Estes setores prioritários foram identificados com base no elevado impacto ambiental, tanto do seu processo produtivo como da sua extração. Lá está, ou seja, são setores intensivos na extração de recursos. Também são setores que têm eventualmente um potencial de circularidade elevado, portanto, que consigam promover economia circular, ou mecanismos e processos de economia circular, e que também estão presentes ou têm dentro do seu processo produtivo ou da sua cadeia de valor cadeias críticas, portanto, elementos que estamos cada vez mais a investir na extração de matéria-prima, e que deve-se fazer aqui uma mudança de rumo, e então validar e criar mecanismos de recirculação e de reciclagem de componentes críticos. Neste momento, alguns dos setores, estamos aqui a ver o ferro, aço e alumínio. O setor têxtil também no próximo ano eventualmente estará aplicado um ato delegado para o mesmo setor, de colchões, pneus, detergentes. Portanto, com base nestes primeiros tópicos, foram identificados aqui alguns setores como prioritários. Relativamente então aos atos delegados, aqui a timeline ainda continua um pouco incerta, portanto, tudo indica, de acordo com o plano de ação emitido pela Comissão Europeia, tudo indica que no final deste ano poderemos ver um ato delegado associado ao ferro e aço. Portanto, um ato delegado irá implementar e irá estabelecer precisamente quais é que são os requisitos mínimos do conteúdo no passaporte digital. Portanto,
que informação é que deve estar obrigatoriamente num passaporte digital do produto, de produtos deste setor. Depois, no ano de 2027, poderemos ver então para o têxtil e para os pneus e para o alumínio também, e de uma forma gradual, portanto, para o mobiliário, para colchões, tudo, até o ano de 2030. Portanto, vamos ver aqui alguns setores a começarem a ser introduzidos neste bolo, de acordo então com a sua prioridade pré-estabelecida e também no quão mais críticos são ou quão mais informação é que há, porque, ou seja, o próprio passaporte vai analisar muitas outras regulamentações que estão abrangidas também, ou que já abrangem estes setores, e vai tentar alinhar alguns requisitos já obrigatórios para serem os primeiros requisitos a serem implementados no passaporte digital do produto. Ou seja, para não haver aqui um choque na transição com um novo regulamento, com uma nova obrigatoriedade, muitas destes elementos que vão ser identificados e que estão a ser identificados como obrigatórios numa versão inicial do DPP são elementos que já devem de alguma forma ser discutidos e ser tratados para o setor. Portanto, não podem haver aqui algumas novidades. O indicador ambiental é efetivamente um dos elementos que será obrigatório, será mínimo obrigatório na redação do passaporte digital do produto e que é novo a qualquer outro tipo de regulamentação. Muitos outros, desde certificações, desde questões de conformidade com do produto em si, é algo que já poderá eventualmente estar abrangido por outras regulamentações já em vigor. Portanto, uma vez que não estamos num momento em que se fala ou que se analisam os atos delegados por setor, podemos considerar que as empresas estão neste momento num período de adaptação. Portanto, estão num momento em que já se ouve falar da questão do passaporte digital, já sabem que a curto ou médio prazo será um tema a implementar dentro das suas próprias organizações e para os seus produtos, porque uma vez que um produto esteja abrangido por um regulamento ou por um ato delegado e não esteja completamente munido, ou seja, com aqui a questão do DPP não esteja completamente preparado para ser introduzido no mercado com este mesmo passaporte digital, poderá ser impedida a sua comercialização. Portanto, as empresas têm de ter aqui algum cuidado na forma como se preparam e, neste momento, estamos neste mesmo período de adaptação em que os pontos de partida são efetivamente o levantamento do processo produtivo, portanto, contacto aqui com fornecedores, identificar quais é que são, que informação é que existe associada ao produto que estão a colocar no mercado, tanto interna como aos vossos fornecedores, no primeiro, no segundo nível da cadeia de valor. Portanto, há necessidade de ir um pouco mais além ou pedir aos vossos fornecedores para fazerem o mesmo trabalho. E com esta informação toda fazer, ou começar aqui a estudar a avaliação do ciclo de vida do produto. Portanto, começar a fazer aqui um cálculo do impacto ambiental, começar pela pegada de carbono, tentar ir um bocadinho mais além com uma declaração ambiental do produto, portanto, haver aqui uma análise de várias categorias de impacto, mas tentar efetivamente criar aqui um indicador de sustentabilidade que seja mensurável, que seja fácil de comparar com outros produtos que estão no mercado e que requer de muito trabalho em termos de identificação da cadeia de valor. Depois, também, de uma forma mais interna, uma vertente mais interna, a implementação do sistema de recolha de dados. Isto é algo muito importante e um bocadinho mais à frente nós vamos falar aqui um bocadinho da experiência que temos tido no Green Tech Lab, que é a nossa test bed relativamente a este tema do passaporte digital. Há efetivamente aqui uma dificuldade nas empresas, nós estamos a trabalhar maioritariamente com PMEs, portanto, há aqui efetivamente uma dificuldade na gestão dos dados, mesmo os dados internos. Portanto, as empresas sabem quantas unidades é que foram produzidas, o consumo energético de uma forma macro, mas quando falamos de dados necessários para uma avaliação de ciclo de vida, é necessário ir um bocadinho mais além. É necessário saber quantidade de material reciclado, quantidade de material que é considerado como resíduo, balanços mássicos e energéticos. Portanto, a implementação de um sistema de recolha de dados e a tempo real
é uma vantagem que as empresas neste momento podem começar a tentar perceber se é ou não viável de implementar, porque é precisamente uma vantagem para o momento em que seja necessário fazer uma avaliação de ciclo de vida com uma simples exportação de uma tabela em Excel já dá para perceber o que é que entra e o que é que sai, digamos assim, no produto que está a ser concebido. Portanto, há aqui uma oportunidade enorme também já neste tratamento prévio de dados. E depois, finalmente, também criar aqui uma forma de escrita ou de organização desses mesmos dados que foram recolhidos para uma integração direta com repositórios digitais. O que é que são estes repositórios digitais? Cada vez mais temos visto ferramentas a serem colocadas no mercado que permitem fazer um cálculo de uma pegada de carbono, que permitem fazer uma avaliação de ciclo de vida, mas há sempre na mesma esta barreira de como é que a informação há de ser recolhida e tratada. Se a informação já foi recolhida previamente e há esta integração direta com repositórios digitais, nós podemos estar a ver num futuro não tão distante uma redação automática de, por exemplo, ou um cálculo pelo menos, de um cálculo de uma pegada de carbono do produto feita de forma automática, porque já foram recolhidos a tempo real para aquele lote todos os dados da cadeia de valor, portanto, entradas e saídas do ciclo de vida. Se esta informação for integrada então neste repositório digital que vai tratar os dados alinhados com bases de dados como EcoEvent, que vai fazer aqui um matchmaking com os fatores de emissão de todos aqueles inventários que foram de entradas e saídas, que foram recolhidos, há então a emissão de um cálculo de uma pegada de carbono automático e isto valida por completo toda esta preparação, todo este trabalho que tem sido feito pelo lado das empresas, simplifica muito mais, não há necessidade de andar aqui com auditorias, não há necessidade de ter consultores constantemente a atualizarem processos produtivos, a atualizarem o sistema, e tem então aqui uma forma de comunicar muito mais facilmente o vosso impacto. Para isso, é precisamente aqui a necessidade de criar alguma maturidade digital, portanto, haver aqui uma transição de folha de Excel também já começa a ficar um bocadinho datado, mas há muitas empresas que ainda só têm aqui a descrição do processo produtivo, uma folha que está no chão de fábrica, portanto, haver aqui uma transição de maturidade, um crescimento neste tema de maturidade digital para a recolha de dados tanto da cadeia de valor, portanto, quais é que são as matérias-primas utilizadas, quem é que foi o fornecedor daquele lote específico, conteúdo de material reciclado nos componentes adquiridos, o impacto ambiental a montante, portanto, muitas das vezes as empresas têm dificuldade em perceber qual é que é o impacto ambiental e quando eu digo neste caso empresas, até já empresas de consultoria, portanto, há aqui alguma dificuldade quando falamos da aquisição de um componente, é muito mais difícil do que a aquisição de uma matéria-prima. Matéria-prima é algo que já está bastante documentado em bases de dados, mas de componentes depois carece muito do processo produtivo daquele componente. Portanto, não sabemos se o fornecedor da empresa em questão tem contratos de energia 100% renovável, tem aquisição da matéria-prima, tem em consideração o conteúdo de material reciclado, portanto, isto são tudo temas que influenciam o impacto ambiental do componente que está a ser adquirido e o próprio DPP vai tentar ajudar a passar esta informação de fornecedor a fornecedor, portanto, todos os momentos da cadeia de valor, o ideal é haver aqui um DPP que está a passar informação para os clientes, ou seja, do produtor para os seus clientes e os seus clientes agora conseguem fazer uma avaliação de ciclo de vida, um cálculo de pegada de carbono muito mais detalhado porque já recebem toda a informação que existe a montante. Depois, esta integração com sistemas de ERP, portanto, criar aqui uma forma de obter dados precisos e em tempo real de, por exemplo, consumos energéticos também é algo muito importante para identificar se há aqui alguma falha no processo produtivo, se algum equipamento está a perder o seu rendimento, se calhar pode ser um indicador de uma manutenção. Portanto, esta questão do passaporte digital vai acabar por promover também outras questões internas de gestão da empresa que podem trazer benefícios, não só na questão de poder colocar o produto agora no mercado, uma vez que já tem o DPP, mas também apoiar o processo produtivo, identificação de hotspots, identificação de melhorias e de alguns problemas com os equipamentos e de rendimentos ou falha de rendimentos no processo produtivo. Portanto, o passaporte digital, em que é que consiste?
É um documento que vai ser, seja uma recolha, vai ser um hub de diferentes tipos de dados. Estes dados vão ser então estipulados pelos atos delegados, portanto, os requisitos mínimos obrigatórios hão de ser identificados posteriormente por setor, ok? E o passaporte digital vai estar então associado a um produto único com um identificador específico para aquele mesmo produto. Portanto, algo que, como vemos atualmente, por exemplo, com o código de barras, num supermercado, todos os produtos têm o seu código de barras, que identificam qual é que é o produtor, identificam o lote, validades eventualmente. Portanto, há muita informação por trás do código de barras e essa informação. Estou aqui a ouvir uma interferência, não sei se. Desculpa, já foi o microfone, estava aberto, já está. Não, sem problema. Portanto, este identificador único é algo muito semelhante àquilo que atualmente vemos com os códigos de barras e vai ser então associado a um produto. Esta questão de será apenas o produto, ou seja, temos de de redigir um passaporte digital por produto, por lote ou por modelo, é algo que também vai ser implementado por ato delegado. Portanto, nós podemos ver aqui produtos ou setores que tenham maioritariamente produtos feitos à medida, aí será necessário fazer efetivamente por produto vendido, portanto, por unidade, em processos que sejam um processo produtivo mais estável ao longo do tempo, em que não há alterações de fornecedores. Aí já podemos ver um passaporte digital, se calhar, mais abrangente, ou seja, para um modelo em específico e que será válido por todas as unidades produzidas desse mesmo modelo. Portanto, no passaporte, em termos de conteúdo, este vai disponibilizar alguns indicadores de sustentabilidade. Portanto, todos os elementos da cadeia de valor vão poder analisar estes mesmos indicadores da pegada de carbono para utilizar nos seus processos produtivos. Também há aqui a necessidade de alguns operadores económicos e das próprias autoridades analisarem o conteúdo do passaporte digital em termos de indicadores de sustentabilidade. Podemos ver de futuro, se calhar, um requisito mínimo de, por exemplo, num setor da madeira, setor dos plásticos, não serem colocados no mercado produtos com uma pegada superior a X. Portanto, criar aqui um limite legal, tal como vemos com a eficiência energética, haver aqui um range em que podemos dar luz verde ou não a um produto de ser colocado no mercado, também de componentes, ou seja, um limite máximo para componentes, por exemplo, cancerígenas, para materiais perigosos. Portanto, podemos também ver esse mesmo teto ser aplicado em indicadores de sustentabilidade. Facilita também, então, mecanismos de verificação, portanto, aqui compliance com regulamentação aplicada, ou seja, a partir do momento que é obrigatório apresentar um tipo de certificação dentro daquele produto, ou que já é obrigatório, o passaporte digital deve apresentar essa mesma certificação, dizer que o produto está alinhado com essa certificação, e uma entidade reguladora pode, então, analisar o DPP no repositório em que ele está armazenado e validar se aquela certificação continua em vigor, se está de acordo com os requisitos estabelecidos para esse mesmo produto. E também, então, aumentar aqui a rastreabilidade dos produtos em toda a sua cadeia de valor. Portanto, quando é colocado um passaporte digital juntamente com o produto a que está afeto, há a identificação da cadeia de valor toda a montante. Portanto, o consumidor pode selecionar que produto é que quer adquirir, com base também nesta questão da cadeia de valor. Portanto, tentar procurar produtos com uma cadeia de valor local, produtos que tenham aqui alguma atenção na divulgação de que entidades é que estiveram a contribuir para o processo produtivo e para a cadeia de valor daquele produto. Portanto, é algo que também vai ajudar bastante a perceber de onde é que vêm estes produtos e como é que nós podemos depois, até numa fase de fim de vida, também encaminhá-los. Neste momento, a redação deve ser balizada com aquilo que existe já estabelecido no Regulamento Ecodesign. Portanto, no anexo 3º já existem diversos tópicos que vão ser, efetivamente, então, o mínimo obrigatório, os mínimos olímpicos para a redação do DPP. Portanto, é esta questão de se será eventualmente limitado ao modelo, lote ou item, mediante o ato delegado. Terá obrigatoriamente, então, este identificador único do produto, toda a documentação já obrigatória de compliance e de certificações associadas, deverá ter também, sempre que exista
os manuais de instrução, manutenção e desmantelamento do produto, portanto, criar precisamente este hub de informação, portanto, remover por completo das embalagens os manuais, as fichas técnicas, tudo aquilo que seja documentação extra. O ideal é estar agora armazenado neste passaporte digital. Depois também temos a identificação dos operadores intervenientes para além do produtor, esta cadeia de valor, esta identificação, e o indicador de sustentabilidade, algo que também já falamos aqui um bocadinho sobre o mesmo, portanto pode ser pegada de carbono, é algo que vai ser efetivamente dos indicadores mais transversais a nível deste passaporte digital, mas depois também podemos ver outros tipos de indicadores, por exemplo, uma pegada hídrica, ou seja, a quantidade de água utilizada no processo produtivo, por exemplo, para um setor têxtil, que todos nós sabemos que é efetivamente um setor que consome muita água, então, uma vez que já foi identificado este hotspot, pode ser estipulado, então, no ato delegado, que, para além da pegada de carbono, é também importante aparecer a pegada hídrica e ter aqui qual é que é a quantidade de água, os metros cúbicos de água por peça de roupa, por exemplo. Esta questão vai trazer então diversos benefícios para a empresa, portanto, não são só dores de cabeça e não podemos analisar este tema como mais obrigatoriedades, mais dificuldades. Também temos de ver o lado positivo, portanto, aqui estes benefícios. Vai criar efetivamente novos modelos de negócio, uma vez que há maior transparência entre a cadeia de valor, vai haver aqui a necessidade de criar novas soluções para o modelo de negócio, soluções mais circulares, estabelecer, se calhar, parcerias entre diversos fornecedores para manter uma cadeia de valor mais sustentável. Cria eficiência efetivamente operacional, portanto, aquelas análises a tempo real vão ajudar na eficiência operacional, porque há uma necessidade de analisar com maior detalhe o processo produtivo, e isto vai fazer com que se identifiquem algumas falhas que estão a ocorrer naturalmente. Vai promover aqui também a transparência e confiança com o consumidor, portanto, com mais informação, deixarmos do lado de lá para tomarem as suas conclusões, para analisarem de forma clara, vamos criar transparência e, por sua vez, confiança. Portanto, a partir do momento que há uma transparência, há inevitavelmente confiança associada. Vai validar então as práticas sustentáveis das empresas, portanto, criar aqui esta barreira do greenwashing deixa de ser um problema, vamos ultrapassá-la e começar a validar precisamente estas práticas sustentáveis, ou até mesmo, por vezes, as empresas têm uma ideia de que têm uma prática sustentável, começam a fazer estes cálculos por causa do DPP, validar precisamente se essas mesmas medidas estão a criar ou a reverter-se numa prática mais sustentável ou não. Portanto, por vezes pode haver esse choque. Portanto, passar da ideia para concretizar com números, perceber se há aqui efetivamente uma consequência destas ações. Conformidade regulamentar, portanto, tudo aquilo que é obrigatório deverá ser apresentado. E vantagem competitiva, porque inevitavelmente vão colocar mais informação no mercado, então há mais informação para o consumidor selecionar que produto é que prefere adquirir, portanto vai haver aqui efetivamente uma troca de ideias, uma comparação entre produtos do mesmo setor, e uma vez que eles estão todos normalizados em termos de conteúdo, também vai ajudar aqui a comparação desses mesmos produtos. Em termos de cadeia e de organização interna do DPP em si, ou seja, o DPP será ou irá remeter aqui para um digital twin, portanto, uma versão digital do produto, e esta versão digital estará armazenada num servidor que será descentralizado tanto da empresa, do detentor do produto, como eventualmente uma empresa de consultoria que redigiu o passaporte digital. Isto porque é necessário garantir que o próprio passaporte digital continue em vigor ou continue acessível, mesmo que alguma destas organizações deixe de exercer as suas funções. Portanto, se perdem a possibilidade de operar, de continuar com as suas atividades, iriam perder também estes servidores, e é algo que não pode ser admitido em termos de manter o passaporte digital a circular. Porquê? Porque os operadores em fim de vida, portanto, se calhar estamos a falar de 10 anos ou 20 anos depois da produção tanto do produto como do passaporte digital, da redação do passaporte digital, é necessário que alguém agora analise
o produto em si para saber qual é que é o encaminhamento para fim de vida. Se ao final destes anos alguma destas atividades deixou de conseguir, alguma destas empresas deixou de conseguir manter o servidor operacional, as empresas com os operadores de fim de vida não teriam a possibilidade de analisar o DPP e de saber qual é que é o fim de vida mais indicado para este produto. Portanto, daí a necessidade de ser um servidor descentralizado destas entidades, muito provavelmente abrangido e regulado pela própria Comissão Europeia, ou então identificados aqui mecanismos de permanecer ou de conseguir manter esta informação toda constantemente online. Portanto, nunca, a partir do momento que é criado um DPP, não pode haver aqui a possibilidade de apagar este mesmo DPP. Este próprio servidor, então, estará em comunicação direta, claramente, com os produtores, mas também deve ter aqui os operadores económicos, quer seja também entidades a meio da cadeia de vida após a utilização. Portanto, há aqui a necessidade de haver aqui uma interoperabilidade entre diferentes operadores e os próprios produtores têm então também de estar em contacto direto com os fornecedores para conseguirem redigir este DPP. O DPP em si também vai então impulsionar depois mais a montante medidas, ou seja, a implementação de medidas futuras. Ou seja, vai criar aqui, mais uma vez, as claims, vai conseguir provar as empresas vão conseguir provar as suas emissões e suportar as suas claims, vai evoluir para modelos virtuais e dinâmicos, portanto, esta questão do Digital Twin vai permitir que sejam, por exemplo, apresentadas protótipos do produto final já numa versão digital, portanto, sair aqui destas amostras físicas, vai apoiar também na contabilização do impacto ambiental, quer seja corporativo, quer seja do produto, para as empresas a montante, e depois também podemos falar um bocadinho aqui sobre esta questão até da pegada de carbono corporativa, e apoia então no encaminhamento para o fim de vida dos produtos, portanto, algo que aqui também discutimos quando vimos esta rede que está por trás do DPP. Algumas conclusões relativamente a este tema. O DPP será efetivamente obrigatório e então não é uma questão de se isto vai ser ou não uma opção, se vamos ver aqui que vai deixar de ser um tema do DPP, portanto daqui a uns anos vai deixar de ser um tema. Não, isto efetivamente vai ser uma exigência e vai ter aqui a necessidade de algum impacto interno nas empresas, com então aqui uma reestruturação estratégica. Vai haver uma necessidade de analisar melhor a concepção dos produtos, os modelos de negócio e a competitividade entre as diferentes empresas e na própria cadeia de valor. Depois, então, neste momento, estamos numa preparação, é necessário aqui uma preparação imediata, estamos neste período de adaptação, e então o caminho deve ser iniciado com o mapeamento do ciclo de vida de produtos, implementação de sistemas de OT e IT, portanto, aqueles sistemas de recolha a tempo real e de integração com outros softwares da informação do processo produtivo, e capacitar também as equipas, principalmente no chão de fábrica, relativamente à necessidade de catalogar tudo aquilo que acontece, uma vez que ainda não existem aqui mecanismos de recolha a tempo real. É então necessário falar com as equipas, com a mão de obra, no chão de fábrica, para terem alguma atenção relativamente à quantidade de resíduo produzido, o devido encaminhamento desse mesmo resíduo, para apoiar neste momento as empresas a catalogar esse mesmo processo. Como solução, nós, e agora falando aqui um bocadinho da experiência da testbed, a Aliados está aqui a trabalhar, esteve a trabalhar aqui mais ou menos há um ano e meio, daqui a sensivelmente 2, 3 meses vamos ver este projeto, vamos dar este projeto como concluído, mas ainda temos aqui a possibilidade de criar novas sinergias, ainda temos aqui algumas vagas para o próprio projeto, que nós trabalhamos precisamente neste tema de redação do DPP. Portanto, o que é que nós fazemos? Nós estabelecemos aqui um contacto com as empresas em que têm algum interesse de criar o seu próprio DPP, a começar a experimentar esta questão do DPP. E então nós estabelecemos aqui um momento em que identificamos um produto específico do catálogo das empresas e tentamos precisamente explorar o tema do DPP alinhado com cada uma destas entidades. Portanto, neste momento existem aqui alguns critérios de exigibilidade, portanto, nós estamos a trabalhar exclusivamente com PMEs, há um limite associado, ou seja, em termos de investigação e de inovação,
um teto dos últimos 3 anos em termos de financiamento, que não pode ser ultrapassado. Portanto, é algo que as empresas também têm de fazer um levantamento do investimento nos últimos 3 anos para atividades ao serviço de consultoria e apoio à inovação. Portanto, se estiverem abrangidos por este mesmo artigo, não podem participar, se ultrapassarem o teto de financiamento. E as empresas, lá está, só podem participar com um único produto, mas nós tentamos fazer aqui também uma abordagem um bocadinho mais abrangente, portanto, tentar jogar com o indicador de sustentabilidade, fazer mais para a gama e depois o DPP em si analisarmos precisamente para um produto, que é para também gerar aqui um bocadinho mais de valor para o lado das empresas, das entidades aderentes. E então, como é que funciona este processo de pilotagem? Nós temos 2 momentos de recolha de informação, portanto, temos um pedido de elementos técnico com descrição do produto, alterações, eventuais melhorias que queiram e que identifiquem no processo de pilotagem, quais é que são as certificações que já estão abrangidas pelo produto, e depois também temos um momento de recolha de inventário, portanto, dados de ciclo de vida, entradas e saídas do sistema, georreferenciação e identificação das diferentes etapas do processo produtivo. E então, com esta informação toda, aquilo que é feito é fazemos o tratamento, portanto, se não houver aqui o cálculo de indicadores de sustentabilidade, nós fazemos este cálculo de pegada de carbono, fazemos um índice de circularidade relativamente ao produto que está a ser colocado no mercado, fazemos todo este tratamento e apoiamos na recolha da informação. A partir do momento que está validado, está feito este trabalho de consultoria, procedemos então à digitalização. Portanto, nós desenvolvemos internamente uma plataforma, ou seja, no âmbito do projeto, desenvolvemos uma plataforma de redação de DPP, e então, com esta informação toda recolhida e tratada, procedemos então à digitalização e integração na nossa plataforma, e com isto organizamos, fazemos aqui algumas reuniões, até com equipas de marketing da própria empresa, portanto, para jogar um bocadinho com a visão que as empresas têm relativamente à informação que consta no DPP, e também, então, com aquilo com aquilo que são os requisitos mínimos obrigatórios. Neste momento partilho aqui, por exemplo, se quiserem fazer o scan, vão conseguir acompanhar, não com prints, mas a própria plataforma, portanto, a versão final de um DPP. E então aquilo que nós fazemos neste momento é precisamente criar estas 2 visões, portanto, uma overview do produto em si, em que apresentamos as imagens, o logo das empresas, todas aquelas características mínimas obrigatórias que foram identificadas pelo regulamento de ecodesign, estão concebidas e estão consideradas nesta primeira fase de overview. Portanto, temos aqui, por exemplo, a questão da pegada de carbono. Depois, como tínhamos visto, o DPP tem de funcionar como um hub para qualquer outro tipo de documentação. Portanto, também temos aqui um campo para certificações e outro tipo de recursos que deve ser, portanto, acedida de alguma forma, ou seja, nós colocamos todos estes documentos que já existem também na plataforma, e ao analisar o DPP conseguem ser reencaminhados para esses mesmos produtos. Depois temos no final, neste momento, tem aqui um contexto da própria testbed, mas é um campo 100% editável, portanto, tudo aquilo que haja alguma intenção de divulgar, novas formas, por exemplo, falar aqui um bocadinho da concepção do produto, é algo que conseguimos adicionar, falar de questões como quantidade de material reciclado, portanto, diversos indicadores que façam sentido para o DPP, também estarão aqui nesta parte depois dos indicadores de sustentabilidade. E então, numa segunda aba da cadeia de valor, apresentamos precisamente todo o processo produtivo até à porta, portanto, o DPP funciona do berço à porta, neste momento, e então apresenta toda a cadeia de valor até ao momento de comercialização, de colocação no mercado, e identifica então a georreferenciação de todos os intervenientes e quais é que foram efetivamente estes intervenientes. Uma vez que ainda não está abrangido pelo ato delegado qualquer tipo de obrigatoriedade de dizer ou divulgar quais é que são os intervenientes, nós também conseguimos acabar por esconder de alguma forma esta informação. Está presente no DPP, mas numa visualização final pode ser ocultada ou não. De uma forma geral, é este o output em termos de resultado da nossa testbed. É isto que nós tentamos trabalhar com as empresas e permitir que elas então comecem a divulgar
de uma forma um bocadinho diferente, de uma forma mais digital, os indicadores de sustentabilidade do produto e que podem efetivamente ajudar os próprios clientes, portanto, criar aqui oportunidades com os clientes, criar aqui um bocadinho mais de transparência para a identificação de melhorias na cadeia de valor e também tomadas de decisão a montante e a jusante. É precisamente com essa questão de medidas, ou seja, de apoio a medidas a jusante, portanto, dos vossos clientes, que também surge aqui um tema que gostava de partilhar muito rapidamente relativamente ao Carbon Net Zero. É uma ferramenta de calculadora de pegada de carbono corporativa da Aliados, portanto, também alinhada com esta questão do DPP. É um tema que nós tentamos desenvolver e que estamos a desenvolver, criando aqui uma plataforma para o cálculo da pegada de carbono corporativa, que vai então beber no âmbito 3 a estes indicadores de sustentabilidade que vão surgir no DPP. Portanto, estas sinergias que falávamos um bocadinho há pouco, relativamente à informação, o que é que esta informação vai impulsionar, como é que esta informação vai ajudar depois também os restantes intervenientes da cadeia de valor. Este é precisamente um dos temas que é a pegada de carbono corporativa. Portanto, nós criamos aqui uma plataforma que vai conseguir beber a informação do DPP, mas também, se uma empresa não tiver DPP, consegue fazer aqui o cálculo da pegada de carbono corporativa de forma autónoma. Portanto, temos aqui uma forma de criar os cálculos detalhados, com pegada de carbono de âmbito 1 a 3. É baseado principalmente no protocolo de gases de efeito de estufa e na norma ISO associada à pegada de carbono corporativa. Permite uma visualização clara dos resultados, portanto, aqui com um dashboard, com relatórios profissionais e insights relativamente à redução e adaptação do negócio. Tem um apoio dedicado, portanto, a equipa de consultoria também acaba por acompanhar este processo e permite então às empresas medir com precisão, compreender os seus dados e agir de uma forma decisiva nas suas oportunidades de redução de medidas de mitigação. Portanto, criar aqui uma sinergia entre DPP e pegada de carbono corporativa, que nós também queremos colocar aqui no mercado, criar aqui uma simbiose entre estes dois temas, porque é algo que efetivamente vai ajudar bastante. As empresas atualmente começam a ser pedidas, ou começa a ser pedida alguma exigência um bocadinho mais aprofundada no âmbito 3 e o DPP vai ajudar imenso nesse tema, portanto, aqui nas compras, na aquisição de serviços e de produtos, o DPP vai ajudar bastante a desmistificar um bocadinho esta dificuldade e por isso é que também decidimos trazer um bocadinho este tema acoplado ao DPP. De uma forma geral, eram estas as ideias que nós queríamos deixar, um bocadinho associadas àquilo que é o trabalho de aliados e aquilo que o DPP vai também impulsionar do futuro. Para qualquer outra questão, tem aqui o e-mail geral de aliados, se quiserem contactar de uma forma mais genérica, portanto, têm aqui algumas dificuldades que querem ver ultrapassadas, ou então, para algum tema relativamente aos tópicos que foram aqui apresentados hoje, têm também o meu e-mail se quiserem aqui uma troca mais direta das dúvidas. Portanto, antes de mais, queria agradecer aqui também a participação de todos, portanto, e está aberto o momento de trocar aqui algumas questões, caso achem oportuno neste momento. Muito obrigada, Diogo, pela sua exposição. Já temos aqui, ao longo da apresentação, surgiu logo aqui uma questão que eu já lhe vou transmitir também, mas gostaria, antes de ler aqui a questão, de dizer aqui duas outras coisas muito, muito breves. Portanto, é importante para as empresas, e acho que elas já perceberam, frisar que vai ser obrigatório. Portanto, e para algumas muito em breve, portanto, não é? E há aqui, portanto, pelo que eu percebi, há aqui umas áreas em que realmente vai ser muito mais rapidamente do que outras. E, portanto, há aqui um período de adaptação que é importante, mas isto vai ter que ser feito e quanto mais cedo se começarem a recolher os dados, quer os dos fornecedores, quer os internos, e a organizar esta informação, melhor para todos, não é? Porque depois de estar a fazer tudo em cima da hora, me parece que vai ser muito mais complicado. Muito embora gostaria de frisar que o Diogo fez questão de explicar os benefícios, portanto, porque isto parece tudo assim uma embrulhada e à partida parece que e vai dar trabalho, claro que sim, e por isso vocês até têm ferramentas para simplificar esse trabalho, não é? Porque é bastante complexo, mas traz muitos benefícios e é isso que é importante também as empresas perceberem, não é? Portanto, isto sim, vai dar trabalho, mas sim,
será obrigatório e trará benefícios para a empresa mais à frente. Portanto, é importante ver aqui o copo meio cheio, não é? Portanto, aqui o que benefícios vai trazer, e já que tem que ser, então vamos fazer da melhor forma possível. E, portanto, tem aqui uma questão da Ana Catarina Messias, que nos diz: bom dia, vai haver algum local específico para incluir informação da composição dos produtos, nomeadamente sobre a presença de produtos ou substâncias químicas? Esta pergunta tem a ver com a verificação de conformidade com o apêndice C do critério da poluição da taxonomia europeia, inclui o POP, eu peço desculpa, eu não conheço as siglas, substâncias que empobrecem a camada de ozono, substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos, mercúrio e REACH, não sei também o que significa, mas isto, não sei se o Diogo consegue responder a isto neste momento, mas vai haver aqui informação da composição dos produtos. Normal, acho que vai ter que haver informação se há presença de produtos ou substâncias químicas, à partida, pelo que eu percebi, não é? Exatamente. Portanto, Sim, ou seja, aquilo que está a ser previsto é haver efetivamente uma harmonização de toda a regulamentação abrangida nos determinados setores. Ou seja, o que é que isto significa? Como é que concretizamos esta ideia? Para a redação de um acto legal, que vai ser aquilo que estabelece os princípios mínimos obrigatórios para um setor ou para um produto, é feita uma análise prévia de toda a regulamentação já produzida. Por exemplo, estamos a ver no setor das baterias que já há um próprio regulamento específico de baterias, que já até este mesmo regulamento fala do DPP. Portanto, tudo aquilo que as empresas neste momento já se encontram de alguma forma abrangidas, em termos de obrigatoriedade, portanto, quer sejam certificações, quer seja divulgação da quantidade de componentes tóxicos de material reciclado. Este é um tema que efetivamente não é obrigatório ainda de momento, mas poderá ser de futuro, da percentagem de material reciclado. Portanto, tudo isto há de ser então identificado no próprio ato delegado, poderá eventualmente remeter para os documentos legais que falam mais detalhadamente de cada um destes critérios, e a partir do momento que o ato delegado menciona estes temas, tornará então obrigatório que o DPP mencione esses mesmos temas. Agora, como ou o local específico onde deve ser adicionada esta informação? Isso depende muito já da arquitetura do próprio DPP, da ferramenta que está por trás em termos de comunicação. Portanto, aí é um bocadinho mais livre, digamos assim, portanto, em termos de estrutura ou de próprio design, mas o importante é que a informação esteja efetivamente, ou que conste efetivamente no DPP. Portanto, pode ser, por exemplo, uma solução que apresentamos hoje de uma página de overview, uma página de conformidade legal, uma página de cadeia de valor. Portanto, isso depois também é a discussão de cada uma das soluções que existem no mercado para esta redação do DPP, mas o importante é que a informação esteja precisamente disponível para os intervenientes na cadeia de valor e organizada de alguma forma em conformidade com os requisitos legais. Portanto, respondendo agora, resumo, sim, vai haver obrigatoriedade de apresentar todas estas certificações, e a forma como ela deve ser apresentada é de uma forma clara, com evidências. Portanto, haver aqui aquele repositório, se esta certificação exige um documento que comprove essa mesma claim também adicional ao DPP, portanto, toda a informação deve estar o mais transparente, o mais claro possível, e isto depois tendo sempre a intenção questões de confidencialidade, que por vezes alguns certificados ou algumas certificações apresentam temas mais críticos, ou seja, que não devem ser divulgados ao consumidor final ou ao consumidor como um todo, mas para verificação da cadeia de valor ou para entidades ou seja, para as autoridades, pode haver aqui níveis de acesso diferentes na própria ferramenta, em que aí sim as autoridades conseguem analisar essa informação por completo, e devem. ou seja, essa informação tem que estar disponível, não necessariamente para o consumidor Exatamente. final, mas tem que estar organizada e disponível Uhum. e tem que existir. Como é disponibilizada? Depois já pode ser de diferentes formas, não é? Pelo menos foi o que eu percebi. Exatamente. Temos aqui outra questão do João Ribeiro, que diz: bom dia, no caso de termos diferentes fornecedores de matérias-primas, tais como uma chapa galvanizada, por exemplo, vamos precisar ter um passaporte digital de produto por fornecedor de chapa?
seja, vão ter que recolher nos diferentes fornecedores a informação. Certo. Pronto, há aqui a necessidade de efetivamente analisar a cadeia de valor e quando temos diferentes fornecedores para o mesmo material, há aqui um tópico crítico. Ou seja, numa fase inicial é necessário identificar aqui quais é que são esses fornecedores. Portanto, fazer aqui um mapeamento, identificá-los na cadeia de valor, quais é que são intervenientes. Para, por exemplo, questões como o cálculo de pegada de carbono, pode ser feita uma normalização, portanto, fazer um cálculo de um indicador para todos os produtos que são concebidos com aquelas diferentes chapas. Para o DPP em si, no futuro, poderá efetivamente ser necessário um DPP alinhado a cada cadeia de valor com os diferentes fornecedores. Portanto, teremos aqui versões diferentes de DPPs em que encaminham para a cadeia de valor respectiva, portanto, ter aqui uma noção de rastreamento do lote, porque pode haver aqui a necessidade de, em alguns setores mais críticos, em que seja necessário efetivamente fazer aqui o backtracking de quem é que foi o interveniente no ponto A, B ou C, haver aqui a diferenciação por lote e não ter uma black box de, por exemplo, fornecedores diversos ou fornecedores não identificados, porque são efetivamente uma lista enorme que não é concebível neste momento adicionar um DPP. Do futuro, com recolha automática e redação automática de DPP, isso deixa de ser um tema porque cada produto, cada fase do processo produtivo, cada lote está então a ser redigido automaticamente e tem associados os indicadores e a cadeia de valor associada àquele específico produto. Muito bem, espero que tenha sido claro. Deixe-me só, eu sei que há alguém que está com a mão no ar, mas eu só, e já vou deixá-lo falar, peço desculpa, mas só queria ler aqui. A Carla Gonçalves estava a dizer que o código que estava a dar um erro. Nós depois vamos enviar esta apresentação para todas as pessoas que estiveram a assistir. De qualquer das formas, se continuar a dar erro, se não conseguirem, têm todos os contactos, basta enviarem um e-mail ao Diogo e ele poderá esclarecer ou mandar algum link com a informação que Certo. necessitem. Sim, Depois, eu posso sim, atualizar também a apresentação nesse sentido, portanto, por baixo do código QR adicionar o link. Em princípio excelente, não haverá dar problema, muito bem. mas nós depois também validamos isso internamente. Eu peço desculpa então nesse sentido de não Muito bem. ter sido a apresentação mais interativa como tinha previsto. A Carla Gonçalves pergunta também se nesta fase a que tipo de produtos o passaporte digital do produto se aplica e qual o prazo para cada um deles. Ok. A partir do momento que temos aqui este tema do passaporte como obrigatoriedade, é apenas e exclusivamente após a redação do ato delegado para o setor. Portanto, neste momento ainda não existe nenhum ato delegado que tenha sido emitido para um setor específico, portanto, não há obrigatoriedade neste momento. O que nós temos visto é também aqui algum desfazamento com as datas inicialmente previstas no regulamento de ecodesign. Portanto, nós já estávamos a falar que no início de 2026, finais de 2025 início de 2026, já poderiam haver aqui alguns atos delegados para alguns destes setores prioritários. Não tem acontecido. Neste momento, o primeiro setor que está abrangido, ou que irá ser abrangido por um ato delegado, é o setor precisamente do ferro e do aço, no final do ano de 2026. Portanto, o têxtil também já estava previsto para 2026, já passou para 2027. O importante de manter também é que vai ser este processo gradual e a partir do momento que existe um ato delegado, torna-se obrigatório no final de 18 meses a implementação do passaporte digital. Portanto, há uma margem de adaptação, um período de adaptação de 1 ano e meio, que vai apoiar precisamente esta redação do passaporte digital para preparação de setores específicos, ok? O tema do DPP, em termos de implementação e de obrigatoriedades, neste momento prevê-se uma janela de transição até ao ano de 2030. Portanto, idealmente até 2030, todas as empresas, para comercializarem os seus produtos internamente na Comissão Europeia, na União Europeia, devem apresentar de alguma forma o tema do DPP, devem explorar este tema sem estarem abrangidos por qualquer tipo de obrigatoriedade de requisitos mínimos no conteúdo do DPP, mas devem precisamente promover esta ferramenta de divulgação de informação, que é então o passaporte digital do produto.
Mas então, Diogo, se vão sair os requisitos para cada setor em breve, portanto, uns em 2026, outros em 2027, há efetivamente um período de adaptação de 18 meses, mas as empresas depois vão ter que tratar de tudo, não é? Com os fornecedores, com a informação interna, portanto, isto parece muito tempo, mas não é assim tanto tempo, não é? Portanto, realmente é importante começar a organizar Exato. a informação, não é? Parece-me Exatamente, que. por isso é que é, exatamente, por isso é que é esta questão de o período de adaptação não começa quando é emitido o ato delegado. O Pois, período de já adaptação deveria deve começar começar já, não neste é? momento que já estamos Claro, a falar sobre o tema do DPP, portanto, há aqui a claro. necessidade de haver aqui de explorar um bocadinho estes temas do DPP e apresentar então desenvolvimentos para esta preparação. Muito bem, agora eu estou a tentar ir por ordem. Agora tínhamos aqui a Filipa Faria que tinha levantado a mão. Peço desculpa se não estiver aí por ordem, mas Filipa, força, pode abrir o microfone? Sim, Bom dia, não estou a conseguir escrever, daí sem estar a pedir problema. para falar. Portanto, nós trabalhamos na área agroalimentar e quando falou dos serviços, portanto, dos prioritários, não aborda esse tema. Nós trabalhamos principalmente a indústria da carne bovina e queria perceber um bocadinho se isto se aplica, não se aplica. Nós já fazemos a rastreabilidade nos nossos produtos, mas não no âmbito da sustentabilidade. Pronto, era só para perceber um bocadinho. Obrigada. Ok. Obrigado, Filipa. Efetivamente tocou aqui num tema que durante a apresentação não foi abordado, que é, existem alguns setores que estão fora do âmbito do DPP. E o setor alimentar é um deles, porque já tem bastante regulamentação relativamente à cadeia de valor, às necessidades, por exemplo, até a questão do Nutri-Score. Portanto, já há aqui algum trabalho realizado neste setor e tem toda uma regulamentação específica. E alinhado também com esta questão do setor alimentar, temos os fármacos, micro-organismos, gado, portanto, tudo aquilo que seja organismos vivos ou animais, venda de animais, também está fora do âmbito do DPP, com uma obrigatoriedade. Não invalida, e por exemplo, no caso da nossa testbed, nós temos 2 pilotos no setor alimentar, ok? Portanto, não invalida esta prática, a implementação de um DPP, é efetivamente fora da É obrigatório. obrigatoriedade do mesmo. Portanto, há aqui esta necessidade de efetivamente dividir um bocadinho estes dois temas. Muito bem, espero que tenha respondido. E eu já vi que a Isabel escreveu, mas a Isabel levantou a mão. Se preferir falar, esteja à vontade. Não sei se prefere. Olá, muito bom Olá. dia. Já conheço o Diogo, entretanto também estamos a tentar conseguir uma reunião com o Feliz. Eu represento o Feliz na área da qualidade do ambiente e, paralelamente a isso, faço um membro integrante no IPQ relativamente à Comissão Técnica 182 de Aço Soldado. Pronto, quando estou nessas comissões, nas reuniões plenárias, lá dizem que na parte das declarações de desempenho tem que ser inserido este requisito ambiental. Anda tudo, também existe uma pessoa especializada, que é o Pedro Meda, que também faz parte, e anda tudo às aranhas e passa a expressão porque não sabem não sabem como vão inserir. E não havendo mudança na norma, é muito difícil haver esta obrigatoriedade, esta implementação. Paralelamente a isso, nós somos uma empresa que estes produtos são ao abrigo da controle-produção em fábrica, ou seja, a posição CE, com auditorias regulares, anuais, e nós temos uma norma a obedecer. Sabemos exatamente que agora há coisas muito em voga e obrigatórias na área do ambiente, como o CBAM, por exemplo, e o CBAM nós fazemos. Estas coisas das declarações ambientais ainda é uma ambiguidade, não sabemos como começar, nem pegadas de carbono, até porque as normas, e neste caso as comissões técnicas, também não nos sabem dizer. Então eu não sei. Certo, efetivamente aqui Desculpe, muita só e a metalomecânica, precisão. que é a área do nosso core business, é das primeiras, sendo das primeiras e ninguém se entende isso onde começar, torna-se difícil mesmo poder levar isto aqui à administração e dizer que há necessidade rápida e urgente de implementar, porque queremos estar envolvidos com a temática, não ser os últimos e, acima de tudo, ser os cumpridores. Exato, isso é uma perspectiva ótima e nós também já falamos um bocadinho sobre esses temas e concordo
também com essa forma de agir. Efetivamente, esta questão entre normas e requisitos legais e obrigatoriedades do DPP é algo que choca bastante. Portanto, entra aqui em conflito diversas vezes e é por isso que também temos visto o derrapar das datas. Portanto, as dificuldades acrescidas, as dores acrescidas, não vão ser só quando for para implementar, ou seja, não vão ser só sentidas do lado das empresas quando for para implementar, há também esta dificuldade na própria implementação da obrigatoriedade de quais é que são as datas. Porque tem a de obrigatoriedade começar. da parte ambiental, mas nós Uhum. também temos obrigatoriedade de obedecer à AN 10.090, que é, digamos, o nosso Uhum. mandatário de trabalho. Exato, mas pronto, ou seja, vai chegar um momento de harmonização entre estas normas e esta obrigatoriedade do DPP. Isso é inevitável. Pode ser a curto ou médio prazo, mas vai haver efetivamente esta normalização, vai haver esta harmonização das duas frentes. Isso é claro. Agora, pode ser no final deste ano, pode ser no início do próximo, mas de qualquer das formas, esta identificação de necessidades poderá ser iniciada ao quanto antes. Portanto, as empresas não têm essa obrigatoriedade e depois aí começam as dores de como justificar num Conselho de Administração que é necessário Exato. começar a arrancar com o tema. Exato. Isso ou seja, é dor atrás de dor. E para todos os intervenientes, portanto, para todas as entidades que estão aqui a participar nesta temática. Mas, ou seja, é precisamente tentar chegar aqui, por isso é que também na apresentação tentamos falar um bocadinho dos benefícios, nas vantagens que traz aqui o DPP, para tentarmos justificar dentro ou internamente nas empresas do porquê de começar agora, aos poucos, com alguns projetos que possam ajudar no tema para um produto específico ou outro, se depois têm uma boa experiência e veem aqui uma vantagem efetivamente competitiva com o resultado desta primeira pilotagem ou deste primeiro teste, não estou a dizer connosco, mas, ou seja, de um teste pode ser interno. Portanto, haver aqui estes passinhos, estes baby steps para a implementação, mas óbvio que junto à administração é sempre um bocadinho mais complicado, porque há depois a necessidade de dar prioridade a temas mais críticos, regulamentos efetivamente que neste momento estão a ser implementados como obrigatórios. Portanto, há sempre aqui uma gestão de prioridades e estes temas Diogo, podem mas tem que cair. haver fusão na implementação imediata com o requisito normativo, independentemente de ser repositórios terem autonomia de pôr em repositórios diferentes, e é esta a grande dúvida que paira, pronto, na cabeça de quem está a gerir esta parte da metalomecânica, porque nós temos que enviar uma declaração de desempenho a cada saída de material, e para isso, para mandar uma declaração de desempenho, o requisito ambiental tem que ser lá alterado. Não havendo alteração à norma, anexo DA, nós não podemos fazer nada. Nós estamos a construir uma casa à espera da licença, entende? Pois. É isso. Certo, sim, não, essa parte, ou seja, em termos de obrigatoriedade, vocês não podem efetivamente alterar o vosso processo produtivo enquanto estão abrangidos por outro tema, por uma norma que acaba por monopolizar a vossa atividade. Agora, há esta necessidade também de, mais tarde ou mais cedo, volto a dizer, vai haver aqui esta Sim. necessidade de harmonização. Portanto, pode ser algo que seja trabalhado nesse sentido, portanto, ver aqui uma vantagem competitiva nesse âmbito, ou então, ou seja, tal como temos aqui visto alguns exemplos, não só no caso da nossa testbed, mas de outras entidades que trabalham individualmente no tema, não estão abrangidas por qualquer tipo de obrigatoriedade, estão abrangidas por outras normas e por outras certificações que concebem aqui toda a estrutura de como comunicar, contudo também apresentam DPPs porque com mais informação estiver cá fora, não há aqui uma penalização, ok? Há sempre, nós quando falamos em partilha de informação, é sempre os requisitos mínimos obrigatórios, sempre requisitos mínimos. Tudo que seja a mais, não há qualquer tipo de penalização sobre a forma como é feita esta comunicação. Pode ser um tema explorado em paralelo. Portanto, podemos haver aqui um trabalho em conjunto de dois temas que atualmente não convergem para uma única forma de ação, mas que podem ser trabalhados em simultâneo de qualquer das formas. Muito bem, Obrigada. só para concluir então, temos aqui
não pedia, por favor, para não enviarem. Vou só concluir com o que temos aqui, por favor, porque por uma questão de gestão de tempo também. A Carla Gonçalves perguntou também quem possui esta plataforma do cálculo da pegada, os valores e resultados da mesma podem depois ajudar na elaboração do DPP? No caso da pegada dessa ferramenta, funciona um bocadinho ao contrário. Portanto, os resultados de um DPP ou daquilo que vocês obtêm dos vossos fornecedores vai efetivamente ajudar na ferramenta no cálculo da pegada de carbono. Portanto, quando falamos em compras de produtos, na aquisição de bens, que é um dos temas e o principal tema, a principal dor de cabeça que as empresas sentem num cálculo de pegada de carbono corporativa, é precisamente eu não sei qual é que é o impacto de carbono das minhas compras. Portanto, sabem que o combustível, pronto, temos aqui fatores de emissão relativamente simples de levantar. Para a fatura da luz, portanto, âmbito 2 é algo que já está completamente ultrapassado, porque as faturas apresentam precisamente esses fatores de emissão, portanto, o impacto ambiental associado à aquisição ou seja, ao consumo energético. No entanto, chegam ao âmbito 3 e põem as mãos à cabeça com a dificuldade. O DPP vai dar resposta precisamente a estas dificuldades. Portanto, emissões do produto adquirido estão no DPP. Estas respostas, todas estas dores, podem estar efetivamente no DPP, na forma como comunicam. Depois é óbvio que também temos outras categorias que requerem algum apoio em termos de recolha de dados internamente, de deslocações de colaboradores, viagens de negócios, aí será outro tema que o DPP está numa esfera à parte. Mas aqui esta simbiose existe efetivamente, mas é do DPP então para o cálculo da pegada, portanto, para a segunda ferramenta, não o inverso. Então, só mais duas questões para concluirmos. O João Ribeiro, que há pouco perguntou aquela questão dos vários fornecedores da chapa galvanizada, agradeceu o esclarecimento e perguntou para quem produz equipamentos similares, sempre com variação de fornecedores ou componentes, como é que se aplica esta diretiva? Não parece viável sem utilizar dados padrão. Exato, portanto, numa fase inicial, Pronto, exatamente, numa fase inicial, essa é a solução que deve ser aplicada enquanto não existir aqui uma preparação prévia ou uma preparação em termos de gestão de dados relativamente aos fornecedores. Portanto, o que é indicado é ser feita uma harmonização de todos os fornecedores, de cada um dos componentes, e fazer aqui uma visão um bocadinho mais macro, mais percentual, ou seja, temos três fornecedores, um fornecedor A contribui com 70% dos produtos que são concebidos, portanto, há aqui uma alocação com base no peso em termos de contribuição de cada um dos fornecedores e é necessário trabalhar nessa mesma harmonização, portanto, tentar jogar aqui um bocadinho com toda a informação que é atualmente recolhida de cada um destes fornecedores, portanto, percentagens de matéria reciclada do fornecedor A, B e C, fazer uma ponderação com base na distribuição do peso da aquisição a cada um destes fornecedores e jogar numa fase inicial com estes temas. Muito provavelmente isto vai ser algo que pode ser previsto no primeiro ato delegado, portanto, em termos de exigência, pode ser algo que podemos ver aplicado neste primeiro ato delegado, contudo, com a evolução do tema, com a maturidade do DPP, portanto, aqui um crescimento em termos de preparação das próprias empresas, de futuro poderá então ser obrigatório aqui esta diferenciação de fornecedores, portanto, aqui temos um step intermédio, portanto, aqui uma etapa meio que intermédia de como organizar a informação, sendo que não vai ser tão exigente numa fase inicial, mas o caminho já está de alguma forma identificado, portanto, há aqui um desenvolvimento, uma necessidade de progressão do próprio DPP e da concepção deste mesmo relatório. Muito bem. Temos agora aqui, só para concluir, porque temos mesmo que concluir, e peço desculpa, para mais questões, contactem a Aliados, contactem o Diogo. Honestamente, acho que realmente há muitas questões e as empresas estão confusas e precisam desse apoio. O Nelson colocou aqui, e eu penso que nem é bem uma questão, Nelson Martins, é uma conclusão. Está previsto já delegados para cada setor e terão obrigatoriamente de harmonizar todas as normas. As empresas terão depois de 8 meses para se adaptarem. Portanto, eu penso que isto nem é bem uma pergunta, é uma explicação. Sim, portanto, para exato, mim, isso pelo menos... foi aquele tema
foi aquele Foi tema que aquilo também que falámos. tocamos relativamente à Sim, obrigatoriedade. Exatamente, ou seja, a partir do momento que é emitido um ato delegado por setor, as empresas que estarão abrangidas deverão, ou terão aqui um período de adaptação, este ano e meio que tínhamos mencionado. Portanto, e já vão saber há a especificamente o que é possibilidade. pedido, desculpa interromper. Portanto, já vamos saber mais especificamente o que é exigido, digamos Exatamente. assim, não é? Exatamente, Uhum. apenas nesse ato delegado é que se saberão os mínimos específicos para aquele setor. Contudo, no anexo terceiro, volto a frisar, no anexo terceiro do regulamento de ecodesign já existem alguns tópicos de uma forma mais abrangente, claro, portanto, não criar aqui também dificuldades acrescidas a alguns setores por não se alinharem tanto com alguns indicadores. Portanto, há uma forma abrangente de mencionar quais é que são os requisitos mínimos obrigatórios atualmente, ou Bem, os temas que vão ser explorados. Mas, já claramente, dá para ter uma noção como o Nelson disse, do que vai ser exigido, sim. Uhum. exatamente, e ou seja, são com esses critérios que a TestBed, por exemplo, está a trabalhar, portanto, com a identificação desses critérios, nós tentamos construir um DPP que esteja alinhado com o regulamento de ecodesign, não com os atos delegados, uma vez que não existem. Vamos, porventura, não é, porventura já está implementado na ferramenta também, mas criar aqui templates por ato delegado, portanto, criar aqui já uma folha, uma spreadsheet que tem os mínimos obrigatórios quando forem implementados pelo ato delegado. Portanto, uma empresa depois para emitir o DPP vai ter de preencher obrigatoriamente aqueles campos. Portanto, já ajuda também aqui a guiar o tema, mas é precisamente como o Nelson disse. Portanto, temos aqui os 18 meses de adaptação e as empresas só aí é que vão saber quais é que são realmente os tópicos todos por completo. Portanto, já é muito trabalho que vão ter nesses 18 meses. Portanto, a ideia é, com aquilo que já se sabe hoje, começar este processo de preparação e adaptar toda a estrutura organizacional em prol da redação o mais smooth possível, o mais tranquila possível de um DPP. Muito bem. Muito obrigada, Diogo. Muito obrigada a todos que estiveram presentes. Nós, tal como foi indicado, eu sei que haveriam mais questões, eu peço desculpa, mas realmente temos aqui o tempo também limitado. Obrigada por todas as explicações e por tudo aquilo que apresentou o Diogo. Me parece que realmente foi muito importante para quem estava a assistir. Nós faremos chegar esta apresentação a todos que estiveram a assistir. Faremos também chegar um questionário para poderem dizer o que acharam desta Speed Talk e para poderem, estou a ver que há muitas pessoas a parabenizar, portanto acho que foi bem sucedida, diria eu, e para poderem também dar opinião sobre a mesma e sugerirem outras temáticas a serem exploradas neste espaço da AEMinho. E aconselhava, já agora, sugeria visitarem o nosso site, onde temos os próximos eventos, com destaque para o dia 26 de maio, em que teremos a primeira Cimeira da Indústria, conciliada aqui também com o 5º aniversário da AEMinho, vai acontecer no Teatro Circo de Braga, e todas as informações estão disponíveis, podem inscrever-se também através do nosso site, portanto, convido a todos a poderem perceber melhor como vai ser este evento e a estarem presentes. Muito obrigada, Diogo, uma vez mais. Obrigado, Angélica. Obrigada a Muito todos. obrigado a todos. Até à próxima.